olha só. E a gente, para aumentar ainda o grau de doenças psiquiátricas, a gente tem também um showzão gostoso, bancado pelos Correios, 4 milhões de reais no bolso do Gilberto Gil. No bolso. E o Luiz Felipe de Orleans Bragança, nosso príncipe, ele, deputado federal, interpelou o Ministério das Comunicações e citou a crise financeira da estatal, porque a estatal está devendo para os próprios funcionários. Tem um rombo gigante ainda daquele escândalo do Postales, de bilhões de reais. E eu queria ouvir o Didi, acho que o Didi que travou agora. Agora foi o Didi que travou. Aí, será que voltou? Todo mundo travando aí. Vamos tirar o Didi e colocar ele de volta. Mas eu quero ouvir o professor sobre isso, porque, professor, a gente fala muito. A gente está falando aqui de cultura woke e de ideologia de gênero, né? Essas correntes. Mas tudo isso só acontece com grana. A gente está fazendo esse debate aqui, né, num nível de grana que não chega nem perto de 4 milhões. E aí, 4 milhões para o Gilberto Gil, se você puxar o que os Correios financiaram de projeto, de artista, amiguinho do governo, não tem a distância é muito grande sobre onde esses caras chegam com tanto dinheiro. Por mais que eles roubem e desviem e sejam incompetentes com relação a um percentual gigantesco dos recursos utilizados, eles estão fazendo show no Brasil inteiro, eles estão fazendo palestra em todas as universidades com dinheiro do povo, tornando gente que nem existe no plano cultural em milionário. E aí? E essa crise, professor? E o pior é que minha mulher comprou ingresso para esse show do Gilberto Gil, eu já estou com uma baita uma preguiça de ir nesse negócio, porque a minha mulher quer ver o Gilberto, eu nunca fui em show dele também, e eu estou com uma preguiça imensa de show de estádio. Eu fui no show do Paul McCartney, eu fui nesse especial que teve do Roberto Carlos também, muito ruim tudo, porque o som de estádio, ali no Allianz Parque é para jogar bola, meus queridos, é futebol que tem que fazer lá, não show. É show em estádio, tem um som horroroso sempre, muito ruim, sabe? É bom para quem não gosta de música, para quem gosta de barulho. Eu gosto de música, eu gosto de ouvir, entender o que está sendo dito, e aí, enfim. Mas eu vi lá um vídeo do Gilberto Gil, achando o máximo, o pessoal, o Chico Buarque cantando, falando da música Cálice, que fez com ele, Gilberto Gil, e o povo atrás, sem anistia e etc., como se as pessoas não estivessem sendo caladas, justamente as pessoas que estão hoje precisando ser anistiadas não são as que estão sendo caladas. Se você pegar as músicas do Chico Buarque dos anos 70, todas elas seriam perfeitamente cabíveis para as pessoas que hoje Chico Buarque e Gilberto Gil acham que são os predadores do Estado, são aqueles que estão acabando com a democracia. Incrível, impressionante como a visão, sobretudo dos artistas, é totalmente deturpada. Em relação a essa questão das verbas também, né? O Estado, os Correios estão falindo e bancando show alheio, bancando arte, como se a grande arte, no pior sentido da palavra, entre aspíssimas, não fosse a arte que os Correios estão fazendo com a gente, né? De jogar fora uma empresa que deveria estar sendo bem gerida e está sendo mal gerida justamente porque se tornou um cabidão de emprego, como tudo que se torna, que o Estado e que os governos, sobretudo de esquerda, põem a mão nesse país. Então é isso, essa hipocrisia, né? O Estado, enquanto ele me serve, eu sou fã do Estado. Quando o Estado não me serve, aí eu não sou fã do Estado. Censura, quando me serve, eu sou fã da censura. Quando a censura não me serve, aí vamos cantar Cálice. Então é isso, Cálice para metade da população, para aquela metade que eu odeio, né? Para a metade que é minha, eu tenho muita sororidade, como o pessoal gosta de falar, muita irmandade, etc. Ou seja, as pessoas, eu sempre digo, as pessoas aqui no Brasil defendem interesses, não defendem valores, e é por isso que a gente está nesse estado de coisa. Perfeito. E a galera do Afasta de Mim esse Cálice virou a galera do Prenda-se. Do hashtag sem anistia.
Prenda-se e dane-se que não tenha provas e que não seja o foro adequado e que não exista o crime e que seja uma fabricação e que pode tudo. Dane-se. Pode tudo. A gente vai jogar o Haddad aqui dançando. A Haddad está muito relaxado no show do Gilberto Gil. Aí eu quero colocar para você só para levantar mais um ponto aqui. Temos o vídeo? O Brasil tá tão bem assim, a ponto de você gravar vídeo, dançando. A gente tá... Ele tá fazendo um bom trabalho, Didi. Ele pode se regozijar desse bom trabalho que ele tá fazendo desse jeito. Veja, não tem problema nenhum com a galera aí no show e tal. É que eu acho que o país está pegando fogo. E esses caras estão dançando em cima. Pois é. Já pensou se fosse Paulo Guedes? Se o Brasil estivesse na beira de uma recessão técnica, ou já estivéssemos numa recessão, né, como estamos, só que ninguém acredita nesses números maquiados aí do Márcio Pockmann, do IBGE. Já pensou se fosse o contrário? Se o Brasil estivesse na draga que está agora com o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes fosse para o show de algum sertanejo, um Gustavo Lima da vida, o que é que a imprensa iria cair matando em cima? Pois é, mas Haddad é o queridinho, Haddad é o poste mais benquisto pela velha mídia do Brasil, né? E eles fazem de tudo para transformar essas coisas ruins em coisas boas. É ridículo, né? O Brasil realmente não está passando por um momento bacana para ficar bem elegante, e o nosso ministro da Fazenda indo para o show do Gilberto Gil. Eu queria dar só meus 5 segundos de contribuição, meus 5 centavos de contribuição aqui em relação à verba do Correio para Gilberto Gil. Não temos novidades nenhuma, senhores. Vocês já se esqueceram que quando Gilberto Gil era ministro da Cultura, o ministro Gilberto Gil mandou dinheiro para o artista Gilberto Gil? Vocês já se esqueceram disso? Então, qual é a novidade? Agora, ele nem colocou a digital dele aí, foi o Correios, né, que está numa situação pré-falimentar, e deu 4 milhões para o cara. Um dos outros patrocinadores, caso vocês não saibam, são os relógios Rolex. Meu amigo, a Rolex está patrocinando a turnê do Gilberto Gil, turnê de despedida, graças a Deus. Nunca fui em um show de Gilberto Gil na minha vida. Claro que, como baiano, no Carnaval da Bahia, esse cara de vez em quando subia lá num trio elétrico daqueles, né? Você tinha que ver. Mas eu nunca fui para show do Gilberto Gil, não sou fã de Gilberto Gil. Mas a gente não pode esquecer isso, não. Gilberto Gil é um dos próceres da máfia do Dendê. Máfia do Dendê, certo? Pesquisa aí na internet que vocês vão saber do que é que se trata. E quando ele era ministro, ele deu uma grana para o Gilberto Gil, artista, se eu não estou enganado, aí eu tenho que dar uma pesquisada direito, foi para Gilberto Gil fazer a turnê dele em Montreux, na Suíça. Aí o ministro deu dinheiro para o ministro ir lá para a Suíça fazer um show internacional. Então não tem novidade nenhuma. E detalhe, para concluir meu raciocínio aqui, quando Gilberto Gil saiu do ministério, quem foi a que assumiu? Juca Ferreira, que era o chefe de gabinete de Gilberto Gil. Ambos foram vereadores pelo PT em Salvador, tanto Gil quanto Juca Ferreira. Então, quando o Gil saiu, fez questão de assegurar que a máfia do Dendê continuaria mandando nas verbas do Ministério da Cultura e colocou o seu chefe de gabinete. E eu lhe digo mais, hoje a Margarete Menezes não apita em nada no Ministério da Cultura. Nada, nada, nada. Quem manda? Paula Lavigne. Ou seja, Gilberto Gil. E tem um ponto interessante dessa conversa toda, que é a seguinte. Gosto sobre a arte e tal, se você começar a fazer um levantamento de artistas de esquerda, e você vai naturalmente perceber que a maioria deles né, a minoria não fala, então quem não fala pode levantar, que você vai ver que tem um posicionamento conservador, ou mais conservador pelo menos. Agora, eu acho o seguinte, o fato do cara ser de esquerda ou não me impede às vezes. Quando a ideologia dele contamina a obra, aí você tem um problema, porque isso tira a qualidade da obra, inexoravelmente. Muito difícil vocês verem obras com viés panfletário ou de
enaltecimento de pontos da cartilha deles. Você não vai ver algo de qualidade. Você vai ver uma merda, assim, uma porcaria. Né? É o cara que expõe no Museu de Arte Moderna o pinico, né? É isso, basicamente. Agora, quando você... É impossível. Eu tenho um monte de artista que eu gosto. De esquerda. Vou dar um exemplo. Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Agora... Dead Kennedys. Eles viraram a máquina, né? Rage Against the Machine became the machine. Viraram a máquina. A ironia bizarra que a gente está vivendo é essa hoje. O Gilberto Gil não é contra a cultura. O Gilberto Gil é o sistema. Independentemente do que ele está produzindo de qualidade ou não hoje. E ele é financiado pelo próprio sistema. Quem paga o ingresso dele, e o Marcília sabe disso, está pagando 2 vezes. Está pagando pelos Correios e está pagando pelo valor do ingresso também. Mas eu acho essa discussão interessante, mas eu gosto sempre de separar uma coisa da outra. Eu gosto muito de absorver, e eu já vi muito lixo, né? Eu assisto o ICL todo dia de manhã, então eu tenho pelo menos a disposição para isso.